Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer a toalha em crochê Caminho entre Flores. Nessa primeira videoaula, nós vamos aprender a fazer aqui a parte central da toalha, que é a base. E na próxima videoaula, aprendemos a fazer as flores. Para nossa toalha, nós vamos confeccionar 16 flores. Então, vamos precisar de 16 pérolas para fazer o acabamento. Do barbante branco número 6, você vai precisar de 230 gramas. E do barbante amarelo mesclado, também número 6, você vai precisar de 220 gramas. A agulha de trabalho será a 3,5. Depois de pronta, a sua toalha terá 1,9 m no comprimento e 50 centímetros de largura, ok? Eu acho que ficou muito bem explicada, mas caso fique alguma dúvida, vocês me deixem uma pergunta nos comentários que vou respondendo sempre que possível. E antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique nos sininhos das notificações, que assim você sempre receberá um recadinho quando aparecer as novidades aqui do canal, ok? E para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, eu quero pedir você para curtir as nossas videoaulas e também compartilhar nas suas redes sociais para divulgar o nosso trabalho com suas amigas. Certinho? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o fio branco, número 6, e a nossa agulha é a número 3,5. Eu começo prendendo o fio na agulha e vou fazer 33 correntes. Feita aqui as 33 correntes, eu vou voltar na quinta corrente, depois da agulha, conto 3, 5 correntes. Nessa quinta corrente, eu faço um ponto alto. E agora vou trabalhar um ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Já finalizando, vou fazendo aqui o último ponto alto. Contando aqui com essas correntes que fiz para virar, contando também como ponto alto, você terá aqui um total de 30 pontos, ok? Para começar a próxima carreira, eu vou fazer apenas 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar mais 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Para começar a carreira, eu sempre vou começar com as 2 correntes, não vou fazer 3, para que não fique sobrando espaço aqui, apenas 2 correntes. Então, essas 2 correntes, eu também vou contar como se fosse um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui um bloco no final de 14 pontos. Já finalizando aqui, eu terei um total de 14 pontos. Vou fazer 2 correntes, saltar 2 pontos aqui na base e no próximo eu volto a trabalhar um bloco de 14 pontos. Já finalizando aqui o último ponto alto, eu terei aqui nessa segunda carreira 2 blocos de 14 pontos altos, separados aqui por 2 correntes, ok?
Para fazer a terceira carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E vou fazer mais 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Contando aqui com essas 2 correntes também como ponto, nós vamos ter aqui um bloco no final de 12 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui, contando com as 2 correntes, eu terei um total de 12 pontos. Sobraram 2 pontos vazios aqui na base. Eu vou fazer 2 correntes de separação. Nessas alças que tenho aqui ao meio, vou trabalhar um bloco com 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes, salto 2 pontos na base e agora vou trabalhar mais 12 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui, vou fazer o último ponto. Tenho aqui nas laterais 2 blocos de 12 pontos e ao meio um bloquinho de 3 pontos e separados por 2 correntes, ok? Para começar agora a quarta carreira, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e no próximo ponto de base eu começo a trabalhar mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui, contando com as 2 correntes, eu terei um total aqui de 10 pontos. Ficaram 2 pontos vazios na base. Agora eu faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça, faço um bloco com 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes, na próxima alça também faço um bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e finalizo a carreira fazendo bloco com 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, finalizando, ficou dessa forma. 2 blocos de 10 pontos em cada uma das laterais e ao meio 2 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, ok? Para começar a próxima carreira, que será a quinta carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer mais 7 pontos altos,
um em cada ponto de base. Então, fiquei aqui com um bloco com 8 pontos, faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço mais 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes, na próxima alça, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e finalizo a carreira fazendo um bloco com 8 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui nas laterais os blocos com 8 pontos altos e aqui ao meio 3 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Para fazer a próxima carreira, que será a 6ª carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, o bloco vai passar a ter 6 pontos aqui nessa 6ª carreira, o bloco inicial. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes, na próxima alça, faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes e na próxima alça faço mais 3 pontos altos. Então, ficamos aqui com 4 blocos aqui ao meio, sempre de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e vou finalizar a carreira fazendo 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma, com 4 blocos de 3 pontos altos ao meio e nas laterais, começamos e finalizamos com um bloco de 6 pontos altos, ok? Para começar agora a próxima carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base.
Então, nessa sétima carreira, o bloco inicial passa a ter apenas 4 pontos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes na próxima alça, faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes na próxima alça, faço mais 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes. Na próxima alça, faço 3 pontos altos. E faço mais 2 correntes, salto 2 pontos de base e finalizo a carreira fazendo 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Nas laterais, nós iniciamos e finalizamos com 4 pontos. E aqui ao meio, eu fiquei com 5 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Para fazer a próxima carreira, que agora já será a 8ª carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho, vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, faço mais 2 pontos altos. Então, eu vou voltar agora aumentando esses pontos que tenho aqui nas laterais, esse bloco inicial. Então, faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, vou fazer 2 pontos altos. E completo o bloco fazendo mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base.
Então, ficou dessa forma. No meio, nós voltamos a ter apenas 4 blocos de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. E aqui, no início e no final, o nosso bloco voltou a ter 6 pontos. Para fazer agora a próxima carreira, que será agora a carreira de número 9, eu faço 2 correntes, viro o trabalho, vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui na alça, completo fazendo mais 2 pontos altos. Então, o bloco inicial volta a ter 8 pontos. Faço 2 correntes, vou para a próxima alça e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça. Agora, vou fazer o bloco, então, vou fazer apenas 2 pontos altos. E completo fazendo aqui mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui a carreira, nós ficamos nas laterais aqui no início e no final da carreira com blocos de 8 pontos. E aqui ao meio, ficamos com apenas 3 blocos de 3 pontos altos. Sempre separados por 2 correntes. Agora, para começar a próxima carreira, que agora será a carreira de número 10, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho. Aqui no bloco, eu faço mais 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço mais 2 pontos altos, completando assim aqui um total de 10 pontos no primeiro bloco. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço um segundo bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça eu vou completar o último bloco. Então, faço apenas 2 pontos altos. E vou trabalhar agora mais 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando a carreira, então ficou dessa forma. Os blocos laterais, o início e o final, ficaram com 10 pontos. E aqui ao meio, 2 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Para fazer a carreira de número 11, eu faço
duas correntes, viro o trabalho, vou fazer mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu vou fazer apenas 2 pontos altos, completando assim o primeiro bloco com 12 pontos. Faço duas correntes, na alça aqui ao meio eu trabalho um bloco com 3 pontos altos. Faço duas correntes, na próxima alça eu faço apenas 2 pontos altos. E agora completo a carreira trabalhando mais 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma. Os blocos laterais voltaram a ter 12 pontos e aqui ao meio um bloco de 3 pontos altos separados por duas correntes. Para fazer a próxima carreira, que agora será a carreira de número 12, eu vou fazer duas correntes. Vou trabalhar mais 11 pontos altos, um em cada ponto de base, completando todo esse primeiro bloco aqui. Já finalizando aqui os pontos no bloco, eu vou completar fazendo mais 2 pontos aqui na alça. Então, eu terei aqui um total de 14 pontos. Como iniciamos aqui nessa segunda carreira. Então, vou fazer duas correntes, salto aqui o bloco, na próxima alça eu faço mais 2 pontos altos. E agora vou fazer mais 12 pontos altos, um em cada ponto de base, para completar aqui a carreira. Finalizada a carreira de número 12, então ficou dessa forma, com 14 pontos no começo, 14 no final e a alça de duas correntes aqui. Essa carreira de número 12 equivale aqui à nossa segunda carreira. Então, a carreira de número 13, você já vai fazer 12 pontos, o bloquinho e depois 12 pontos. A 14 vai ser 10 pontos, 2 bloquinhos sempre separados por duas correntes e mais 10 pontos. Então, você volta repetindo agora cada carreira. Então, essa carreira de número 12 é essa segunda carreira aqui. Eu vou fazer 4 sequências como essa. Quando eu tiver 4 losangos já formados, como esse aqui, eu vou no final fazer uma carreira toda em pontos altos, como essa primeira que fizemos aqui. Então, para a próxima carreira, que é a carreira de número 13, só para que não fique nenhuma dúvida, eu vou fazer mais uma carreira aqui com você. Você vai fazer as duas correntes, vira o trabalho e vai trabalhar mais 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, completado aqui
os primeiros 12 pontos, eu faço as 2 correntes. Na alça, no meio do bloco, eu trabalho os 3 pontos altos. Faço novamente 2 correntes, salto 2 pontos de base. E agora, completo a carreira, fazendo um ponto alto em cada ponto de base, que no final darão aqui também os 12 pontos altos. Já finalizada a carreira, então vai ficar assim: 12 pontos altos, o bloquinho de 3 pontos e 12 pontos altos. Entre o bloquinho, sempre as 2 correntes. Então, aqui nós já estamos repetindo a terceira carreira. Então, essa 12 que fizemos é essa segunda carreira, a 13 é essa terceira carreira. Então, aqui nós já estamos começando a sequência de outro losango. Nós vamos completar um total de 4 losangos. E lembrando que quando você completar os 4 losangos, que aí você vai parar novamente nessa alça de 14 pontos, aqui em cada uma das laterais e apenas 2 correntes ao meio, aí você vai voltar e fazer a última carreira toda em pontos altos. Então, eu vou completar todas as sequências e volto para continuarmos junto no trabalho. Com todos os módulos prontos, eu tenho aqui um total de 43 carreiras. Finalizei aqui com a carreira com os pontos altos, como eu havia falado, com os 30 pontos altos, a mesma quantidade de pontos que iniciei aqui na primeira carreira. Então, nós temos aqui o primeiro losango, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, temos um total de 43 carreiras, ok? Agora, eu vou fazer a última carreira aqui dessa primeira parte com fio branco. Vou fazer agora aqui uma carreira de acabamento. Então, vou virar aqui para essa lateral, aqui para uma das laterais. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa parte aqui mais estreita, onde nós temos a direção correta do ponto, então depois nós vamos voltar trabalhando essa lateral, mas aqui nessa lateral, no comprimento, como os pontos ficam atravessados, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto que tenho aqui atravessado. Então, começo fazendo uma corrente nesse mesmo ponto alto aqui, nesse último ponto alto que eu havia feito, passo aqui a minha agulha e faço um ponto baixo. Um pouquinho mais para baixo aqui no mesmo ponto de base, eu faço o segundo ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo no começo do ponto, e ainda no mesmo ponto, faço o segundo ponto baixo. E vou trabalhando aqui, onde os pontos ficam atravessados, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada um deles. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral até chegar aqui na ponta. Chegando aqui no final da lateral, então ficou dessa forma. Aqui no último ponto de base, aqui na pontinha, para passar para outra lateral, aqui eu faço 3 pontos baixos no mesmo espaço.
viro. Aqui nós voltamos agora na primeira carreira que iniciamos. Eu tenho uma sobra de fio, eu vou fazer os pontos. Aqui eu começo a fazer um ponto baixo para cada ponto de base, porque os pontos ficam aqui na mesma direção, os pontos de base estão na mesma direção que eu estou trabalhando. E vou aproveitando e vou prendendo essa sobra de fio. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência, chegando aqui no último ponto de base, na pontinha. Aqui também eu faço 3 pontos baixos, viro. Então, já voltei novamente os pontos atravessados, aí eu volto a trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto que tenho na base. E depois, quando eu chego aqui nessa outra lateral mais estreita, eu volto a trabalhar também apenas um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui na quina, eu faço os 3 pontos baixos também. Então, vou completar essa lateral, faço a próxima e a última e volto finalizando com você.